pessoas estão criticando o senador Sérgio Moro por ele ter ido para a Ucrânia. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez até hoje na vida dele. Eu vou criticá-lo se ele voltar para o Brasil. Aí sim. Quer dizer que você foi para lá, volta ainda e com dinheiro público. Meus amigos do Brasil, estamos aqui em Kiev, na Ucrânia. Viemos essa viagem para prestar solidariedade ao povo ucraniano contra a agressão da Rússia, essa invasão. Estou aqui com o embaixador Melnik, que é o embaixador da Ucrânia no Brasil, que organizou essa viagem. E as pessoas sempre me perguntam por que a gente veio para a Ucrânia no momento que existe um risco, no momento que existe um perigo. Olha, não adianta a gente ficar lá só no Brasil dizendo que apoia a Ucrânia se a gente não faz nada em concreto. Então, quando for organizada essa missão diplomática, eu me senti compelido a vir para vir aqui apoiar, e vamos tentar trabalhar no Brasil ainda mais para aumentar o apoio da opinião pública, da sociedade brasileira, e buscar ações concretas do nosso governo e do nosso país para poder ajudar a Ucrânia nessa hora tão difícil. Nós não vamos faltar ao nosso dever, porque a Ucrânia não luta só pela sua soberania, mas luta também pelo mundo livre. Sérgio Moro se sentiu compelido a ir à Ucrânia para prestar solidariedade. O Zelensky, senador, ele só quer grana, ele quer armas, ele quer apoio armamentista. Então o senhor não ajudou nada. O senhor ajudaria mais se o senhor tivesse doado alguma grana aí para ele comprar mais algum armamento. O raciocínio do Sérgio Moro é precário. O que você quer? Você quer, por exemplo, que o Brasil apoie a Ucrânia com armas? Você quer mesmo que o Brasil crie problemas com a Rússia? Você quer mesmo que o Brasil dê um tiro no pé com relação ao BRICS? O Sérgio Moro sempre está do lado errado, sempre fazendo besteiras. Dá vontade de chamá-lo de boquinha de disquete, mas eu não vou fazer como o Calejão faz, não. Um abraço, Calejão. O Sérgio Moro é um opositor ferrenho ao Lula. Se o Lula apoiar a Ucrânia, aí ele parte para apoiar o Putin. Esses quatro aí são os trapalhões, senadores e deputados globais. Agora esses inúteis da extrema-direita, eles vivem lá fora. Não legislam mais no nosso país, não fazem nada pelo nosso país, vivem viajando, vivem indo às compras e nós pagamos a conta. Novamente, eu vou reforçar, eu não ligo que vocês vão, eu ligo quando vocês voltam. Eu aconselho o Moro a pegar no fuzil e lutar na guerra. Esses deputados e senadores estão tão confiantes no que o Lula está fazendo que não precisa mais fazer nada, o Brasil está tudo resolvido. O Brasil não tem problemas, então eles vão lá para fora, porque o Brasil está em boas mãos. Até eles acabam se entregando dessa maneira. A partir do momento que vivem lá fora, é porque não há nada a ser feito aqui no nosso país. O mais interessante, esses que se dizem patriotas são os mais traidores da pátria. Eles vão lá fora para detonar a imagem do Brasil. É brincadeira. O Sérgio Moro é um cara que beira a perfeição. Se ele não falasse, se fosse mudo, seria perfeito. O que será que foi consumido naqueles camarins? Eu estou pedindo uma informação sobre bebidas alcoólicas nos camarins. E eu quero saber também o que os artistas beberam nos hotéis. Foi um evento para a primeira-dama dançar e brincar com a turma dela. Vocês não sabem, mas é de fundamental importância para o país saber o que foi bebido ali, sim. É uma coisa importantíssima. Sem isso, o país não se desenvolve. Sem isso, os problemas nacionais não poderão ser resolvidos. Precisa ficar claro o que foi bebido ali. A Damares não dá nem para comentar, né? É uma piada. Como a senhora ousa perguntar o que os artistas beberam? Como a senhora ousa? A gente, por acaso, perguntou o que a senhora fumou quando a senhora viu Jesus na goiabeira? A gente perguntou que neuroléptico que a senhora estava usando quando a senhora inventou aquela fake news da ilha de Marajó? Nós, por acaso, perguntamos se as suas ideias são permeadas pelo uso de drogas? Ou se é o seu cérebro mesmo que está derretendo? 3 mandatos de senador da República. São 3 mandatos de senador da República. O Brasil vive hoje um governo totalitário a despeito
do bom trabalho significativo que tem feito o nosso embaixador. Mas nós, os povos brasileiros, não comungamos com nada das piadas, das gracinhas, do deboche do atual mandatário no Brasil, que é um comunista. Povo brasileiro, que é mais de 90% cristão, e tem os mesmos valores desse seu país, da Ucrânia, em nome do povo do meu estado, Espírito Santo, com quem há uma relação comercial, vocês compram pimenta e granito da gente, muita coisa, né? E nós também alguma coisa que é diferente. Nós somos cristãos, eu sou de confissão protestante, o nosso país é conservador, de verdade. Nós também estamos sendo golpeados com inocentes, sendo presos na Suprema Corte, hoje, que é muito mais um partido comunista do que qualquer uma outra coisa. Receba a minha solidariedade do meu país. Esse aqui é o meu voto, meu senador. Eu quero votar em você. Porque foi o povo desse estado que me elegeu. E esse é o apoio do Espírito Santo. O Magno Malta, nesse vídeo, ele tem o meu respeito. Não estava cambaleando, não estava falando bem como se uma abelha tivesse picado a língua dele. Ele estava muito bem. Gostei. Merece o meu respeito. A Ucrânia fez bem ao senhor. Fique por aí. E essa informação que o Magno Malta deu ao Zelensky é de fundamental importância na questão da guerra. Eu não sei como o Zelensky até hoje sobreviveu sem essa informação. De que são três legislaturas no Senado do senador. Ele foi lá e fez a propaganda dele, que é fundamental. Meu Deus, isso é um senso de relevância. Se fosse um governo totalitário, como o senhor falou, o senhor já não poderia voltar, já teria que ficar exilado aí. E caso voltasse, aconteceria o que aconteceu a muitos, como Rubens Paiva, que foram mortos, foi dado sumiço no corpo. Então, aqui não é um estado totalitário, essa conversinha do senhor. O senhor tem essa conversa porque sabe que não é. Porque se fosse, o senhor calaria a boca. Magno Malta mostrou que é um despreparado, falou que o Lula é comunista. Nós que sabemos o que é o comunismo, fica uma coisa patética, a gente só dá risada. Senador, comédia, isso não é comédia. O Bilinski me surpreendeu positivamente, porque ele defende o armamento. Podem ver o escândalo aí a respeito dele aí com relação aos clubes de tiro. Tomou tiros da namorada, perdeu um dedo em função disso. Grita, esbraveja, é uma pessoa que ofende todo mundo, é uma pessoa muito mal educada dentro do parlamento, principalmente com mulheres. Grita, esbraveja, aponta o dedo lá na cara da pessoa, mas tomou uma atitude pacifista. Por fim, foi lá à Ucrânia e está pedindo o fim da guerra. É isso? Ou está pedindo para os países ajudarem a Ucrânia a continuarem a guerra contra a Rússia? Fiquei na dúvida agora. Não estamos aqui tomando partido não, mas eu gostaria de deixar bem claro a todos que a Ucrânia é fascista, aliás é nazista. A Ucrânia, vocês podem ver nas imagens que eles têm ideias nazifascistas. Para quem não sabe, antes da guerra começar, os ucranianos matavam muitos russos que moravam ali dentro da Ucrânia e nas fronteiras. Zelensky entrou lá a partir de um golpe norte-americano para ficar fustigando a Rússia. Digitem na Netflix Ucrânia e vocês verão um documentário a respeito disso, um documentário muito sério. Também não estou defendendo a Rússia, haja visto que o Putin também é de direita lá dentro da Rússia. Para quem não sabe, o Putin é direita lá na Rússia. Ali é guerra de assassinos. Mas como eu não tenho nenhuma solidariedade a grupos nazifascistas, como também não tenho solidariedade a bolsonaristas, eu tendo a ficar contra Zelensky. Não contra a Ucrânia, contra Zelensky.
Uma coisa é a Ucrânia, outra coisa é Zelensky. Uma coisa é Putin, outra coisa é Rússia. Observem, inclusive, que Zelensky não tá bem das pernas lá não, viu? Lá na Ucrânia, tá por um triz, viu? O Zelensky sempre foi outro falastrão, como o Bolsonaro, ia nos meios de comunicação, fazia gesto de armas, sempre agressivo, era o bobo da corte, igual o Bolsonaro. O Putin é de poucas risadas. O Putin, se precisar, ele faz assim como o Bolsonaro planejou aqui. Ele coloca cicuta, ele põe veneno na bebida dos outros, né? Eles iam envenenar o Lula também, né? É um modus operandi parecido. Mas nós sabemos o que os nazistas, o que os fascistas fizeram com o mundo. E não podemos deixar essa desgraça voltar ao poder. Nós temos que tirar todos do poder. Então, nesse sentido, eu quero que a Rússia os tire do poder. Lamento muito, muito, muito por um povo ter que passar por isso. Mas escolhas mal feitas, como nós fizemos aqui no Brasil, eu digo nós na generalidade, né? E colocamos o Bolsonaro no poder, tivemos que arcar com uma pandemia que mais parecia uma guerra, morrendo milhares de pessoas. Mas eu gostaria de tecer mais algumas palavras sobre o Sérgio Moro. Eu não resisto. Sérgio Moro é irresistível. Foi um sujeito condenado por sua parcialidade, condenou o Lula inventando provas, confabulando com o Ministério Público. Depois de todas essas acusações, ele disse que não, ele era uma pessoa neutra. Nós vemos que nunca foi. Vamos ver um videozinho do Sérgio Moro aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula. São pautas que eu não acredito e que infelizmente eu vejo que levam o país na direção errada. Há um ponto de interrogação quanto ao destino da nossa economia. Isso reflete nos empregos, na renda. E essa polarização exacerbada, que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então sou oposição ao governo Lula, sou oposição ao governo Lula, estarei defendendo um projeto para derrotar o PT. O Sérgio Moro tem ideias ditatoriais e extremistas. Ele é o Bolsonaro de talheres. Ele é o Bolsonaro de smoker. E eles vão num momento maravilhoso, né, em que o Zelensky está sendo acusado de corrupção. Eles estão desviando dinheiro nessa guerra. Estão ficando ricos, colocando dinheiro no bolso. E lá vai o arauto da moralidade, o arauto da honestidade. Lá vai ele apoiar o Zelensky, assim como fez com o Bolsonaro aqui, o apoiando. O Bolsonaro humilhou o Sérgio Moro e ele voltou a apoiá-lo. O ódio dele ao Lula é muito maior, e sempre foi muito maior, do que qualquer questão relacionada à justiça. O problema do Sérgio Moro é que ele pensa que pensa. E o pior, ele fala o que pensa que pensa. Sérgio Moro, quando abre a boca, tira a tampa do bueiro. E as ideias dele anti-esquerdistas são pautadas em muito estudo. O senhor não me respondeu a pergunta de como relaxa. Houve música, leituras? Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia, puxa vida, eu tenho uma péssima memória. Faz esse tempo todo, doutor? Faz esse tempo todo, doutor? Não. É um indigente intelectual. É um pós-doutor em bosta nenhuma. É um inimigo das ideias. Esse concurso que ele passou para juiz, ele tem que ser investigado. A única coisa boa que o Sérgio Moro tem feito lá no Senado é que, como ele é uma figura desprezível, ninguém gosta dele, é uma figura inerte, não faz nada, não tem capacidade para fazer coisa nenhuma. A minha alegria é que ele é um zero à esquerda, que não afeta em nada. E ele ir lá para a Ucrânia,
atrapalha ainda o Zelensky. Vejam que o próprio Lula não quer que o Moro responda a nenhum processo, porque ele é ótimo para o governo. O Moro é uma figura decorativa. O Moro é uma estátua, que infelizmente fala. O Moro está lá no Senado de enfeite. E quando abre a boca, um governo que infelizmente abandonou o combate à corrupção e inclusive está fragilizando os mecanismos de prevenção. Simplesmente parece aqui uma terra arrasada, senador, no que se refere ao combate à corrupção. Só para não deixar sem um contraditório, o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e eu não me lembro de nenhuma agenda de combate à corrupção indo para frente com uma ênfase do então presidente, que tinha ali as voltas, um caso envolvendo o filho nas rachadinhas. A gente via o tempo todo milicianos sendo investigados ali, ninguém de forma alguma não tinha reação àquilo. A gente tem hoje o partido do presidente discutindo liberar a bancada na Câmara dos Deputados para votar, para derrubar a prisão de um acusado apontado pela Polícia Federal como mandante do assassinato de uma vereadora, estou falando da Marielle Franco, só porque o senhor falou também de repercussão internacional, e o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e saiu do governo Bolsonaro, eu me lembro muito bem, porque o senhor não conseguia, na versão do senhor, dar sequência ao projeto que o senhor achava que seria interessante para o país. E aí aqui, só para finalizar o meu comentário, o senhor tinha colocado como condicionante o Ministério da Justiça com o COAF debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e perdeu na largada, porque por uma movimentação da base do Bolsonaro, junto com o governo, eles tiraram o COAF do guarda-chuva do senhor. Então, não dá para falar que o governo Bolsonaro, você está falando como se tivesse tido uma mudança muito enfática. Primeiro que o governo Lula, no primeiro ano, ficou às voltas com uma tentativa de golpe de Estado. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gostaria só de concluir, por favor. No primeiro ano do governo Lula, eles estavam às voltas com a tentativa de golpe de Estado, um golpe de Estado que, segundo as investigações da polícia, que o senhor já comandou como ministro da Justiça, e eu sei que o senhor tem essa visão de autonomia da PF, porque o senhor saiu, inclusive, porque estavam tentando trocar o diretor-geral da PF que o senhor tinha colocado, Maurício Valeix. Então o senhor sabe a importância que tem a autonomia da Polícia Federal. Então, só para fechar, as investigações da PF estão apontando isso, um golpe de Estado. Foi disso que o governo Lula estava às voltas no primeiro ano.